Se você gosta de filmes de comédia que trabalham com absurdo, esse é o filme do rolê. Filme do rolê? Filme do rolê. Depois de meses sem uma resposta da polícia quanto ao estupro e assassinato de sua filha, a Mildred, que é interpretada pela Frances McDormand, aluga 3 outdoors para cobrar uma postura da polícia. Essa decisão acaba gerando uma turbulência na cidadezinha pequena de Ebbing, no Missouri, que dá até o nome do filme em inglês, Sim. causando conflitos entre poder e indivíduo. Meu, você sabe que pensando aqui, os nomes que o pessoal sempre traduz para português sempre fica muito estranho, mas eu acho que para esse filme foi ideal. 3 anúncios de um crime. Inclusive, eu acho que é muito interessante como o próprio filme já abre com esses anúncios. Ele cria muita expectativa. Você vai indo de um anúncio em um anúncio e cada vez você tem uma informaçãozinha nova que você vai ficando em suspense pra saber o que aconteceu de fato com essa garota. E quando acontece, pum, o filme começa a ser... A ideia do filme é realmente muito boa. Acho que na vida real, se alguém fizesse isso, chamaria muita atenção. Eu não sei se esse caso acho que não existe, né? Não aconteceu nada, não sei. Bom, e pra essa cena dar certo, eu acho que uma coisa muito importante é a montagem, que eu acho que é incrível no filme. Ela, inclusive, faz várias das piadas, né? Tem uma hora que, por exemplo, ela fala que ninguém passa por essa estrada, no corte seguinte você já tá vendo uma jornalista entrevistando a protagonista lá. Sim, a gente falou de comédia do absurdo porque realmente ele trata um caso muito trágico e ele consegue transformar esse caso trágico em piadas incríveis, tanto que todos os personagens, de alguma maneira, têm um tipo de humor negro, mas ainda assim o filme ainda carrega um drama pesado, assim. Então ele consegue ir do drama pra comédia de uma maneira bem inteligente. Às vezes até no mesmo corte, assim. Então, por exemplo, tem uma cena que eu acho que é muito característica, às vezes é bem sutil, mas tem um dos personagens que acaba tendo uma fobia de fogo por conta dos acontecimentos que acontecem lá. Ele tá, enfim, descobrindo algumas pistas, tá ouvindo umas pessoas conversando, ele sai pra fumar, e quando ele vai acender o cigarro, ele dá meio que uma inclinada no rosto, assim, pro fogo não chegar nele, sim. E depois ele volta. Então, assim, é um momento muito sutil, mas que carrega uma informação que tinha antes. Então, acho que até, por exemplo, diferente do que acontece na Marvel, que todos os personagens, elas saem da personalidade deles, mas pra fazer uma piadinha. Não, aqui as piadas, embora elas sejam engraçadinhas, elas têm todas a ver com a personalidade dos seus protagonistas, assim. E pensando nessa dinâmica, outros 2 diretores que trabalham com algo semelhante são os irmãos Coen, que eles têm um filme bastante famoso que se chama Fargo. Se eu assistisse esse filme e não visse o nome do diretor, eu diria que é deles. Inclusive a Frances McDormand também é protagonista lá no Fargo, ganhou até o Oscar, inclusive acho que vai vir uma dobradinha agora. De novo o Oscar, né? Esse cara que ama Oscar, incrível. Você vai ver, ó, prestem atenção, todo vídeo vai falar do Oscar. Mas é legal porque os arquétipos dos personagens são muito semelhantes, a dinâmica de diálogos, então eu acho que lembra muito, até a forma como ele representa os hábitos de uma determinada população do interior. Com relação ao humor, eu tenho só uma pequena crítica, porque eu acho que assim, o humor negro funciona muito bem, mas tem alguns personagens, alguns momentos que acabam sendo um pouquinho infantis. Então tem um policial lá que ele sempre faz um negócio meio paspalhão, assim, eu por exemplo, não fiquei eu acho tocado. que faz muito parte da característica daquele personagem, e eu acredito ainda mais que existam muitas pessoas nos Estados Unidos que sejam daquela maneira, então eu acho que ele meio que critica isso. Não, assim, mas de modo geral, a gente tem que elogiar as atuações desse filme, porque elas são maravilhosas, assim. As atuações são muito boas. Esse, com certeza, é um dos melhores elencos que eu vi esse ano. Eu também fiquei maravilhado com o elenco, são todos muito bons, com exceção de uma atriz que ela também não tem um papel muito grande, que eu achei as atuações dela um pouquinho forçada, que ela faz a mulher de um policial, mas tirando isso, eu realmente tenho que concordar que eles estão maravilhosos. Não, assim, a Frances McDormand, por isso que eu defini que ela deveria ganhar um Oscar, tem uma cena assim que é tão forte, ela acaba de quase ser esmurrada pelo ex-marido, o semblante que ela fica é um negócio fixo, assim, você olha assim pros olhos dela, você sente um vazio, um desalento, mas ao mesmo tempo uma bravura, e assim, só com o rosto parado. É uma personagem muito forte, assim. É uma personagem com muito engajamento, porque ela bate de frente com os homens em um ambiente bastante masculino. Inclusive, você consegue entender o lado de todos os personagens, mesmo quando eles tomam medidas bem racionais. Não, é assim, e isso só dá certo porque não só ela tá brilhando, mas todos os caras periféricos ela também mandam muito bem. Então, Woody Harrelson, ele é sensacional em tudo filme que ele faz. Sim. Mas eu queria dar um destaque pro Sam Rockwell, que eu lembro dele no Mochileiro das Galáxias, bem cafonão, com cabelo estriônico, assim. Nesse filme, ele dá um show. Ele consegue ser um cara, assim, soberba, mas ao mesmo tempo meio desleixado. E ele consegue transitar entre esses dois momentos, né, nessa ideia de humor e drama, muito, muito bem. O filme é muito bom, realmente eu gostei bastante, mas tem algumas coisinhas que não me agradam tanto. Algumas atuações eu achei um pouquinho exageradas, tanto que tem uma cena em que um dos personagens morre e a forma como outra personagem reage eu achei um pouco exagerada. E também tem uma coisa com uma carta, né? Que é sempre de uma carta de um determinado personagem, eu acho que ela não precisava ser verbalizada pra gente entender a situação.
Inclusive, falando desse negócio de morte, acho que tem um momento de suicídio que é até um pouco romantizado, por conta dessa coisa meio melodramática, tem toda essa narração, parece que ele tá fazendo um ato heróico, então, não sei, me incomodou um pouco isso, e principalmente por conta da trilha sonora, que eu acho que ela tá sempre lá, batendo todo ponto. Eu acho que o silêncio, principalmente num clima mais bruto, como é o do ambiente do filme, ganharia muito. E tem outro probleminha que eu acho que ele se estende por mais que ele deveria, assim. Principalmente no final. Exato, no final. No final. Ele poderia terminar em uma parte muito incrível, mas ele se estende um pouco mais. Tem, assim, basicamente, literalmente é muito pouco menos, porque são 2 frases a mais que ele acaba explicando o que já estava implícito e que esse menos deixaria a coisa muito mais incrível. Não sei se vocês já chegaram a assistir um filme chamado Quanto Mais Quente Melhor, mas caso vocês assistam esse e comparem com aquele outro, vocês vão lembrar, tem um ecozinho assim que parece bastante. Quando acabou o filme eu falei, é isso, que incrível. Aí ele fala mais 2 frases e você fica, por quê? Tenho que concordar realmente, ele poderia ser um pouco menos, mas ainda assim não tira a experiência do filme. O filme é maravilhoso. Então, se vocês ficaram interessados e quiserem conferir esse filme, ele vai estar na Mostra Internacional de Cinema agora e depois vai estrear no circuito comercial em breve, não sei quando, mas provavelmente na época do Oscar ele vai ficar bem no hype, né? Mas enfim, ele vai estrear, vale a pena ver. E essa foi a nossa análise, espero que vocês gostem. Até a próxima e valeu! Eu não, mas ele ama, né? Mas como eu sou o rabugento... É um glamour. Como eu sou o chato, o rabugento, e o Nathan é o mais bonzinho, então, né, ele fica apaixonado pelo Oscar. Inclusive, ela vai ganhar o Oscar de melhor atriz. Com certeza esse filme vai ser indicado, mas pra mim, tô dando... Zero. Tô cagando pra isso.